Olá, amigos de Ideal Espírita. Meu nome é Márcia Menda, você está no canal Reflexão Espírita do Dia. Ontem, quando eu fui falar isso, eu comi o Reflexão, só falei canal Espírita do Dia. Então, não, é um canal de reflexão, é um canal em que a gente está aqui trazendo conteúdos pertinentes na doutrina dos espíritos, para que a gente possa pensar e fazer um processo de autoconhecimento, autocuidado. Esse nosso momento aqui é de conexão, é para cultivarmos as nossas emoções, para cultivarmos os nossos valores. E esse autocuidado é o que nos leva para a conexão com Deus, a conexão com o nosso eu maior, com o eu divino, com a nossa essência. Ontem eu fiz a leitura da parábola do filho pródigo. Então eu falei que ia dar continuidade. Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiz uma sugestão para que, ao ouvir esse conto, né, a parábola, pudessem cada um registrar aquilo que ficou marcado, aquela cena ou a gente pode traduzir também por uma palavra, uma emoção, aquilo que mais nos marca ao ouvir uma história, diz muito a nosso respeito. Onde é que nos toca, que sensibilizou e que a gente vai precisar olhar com o carinho, a atenção necessária. Então, é para cuidar desse momento em que a história fala conosco. Ela está tentando nos comunicar alguma coisa. É como se houvesse assim, essa história vai lá no nosso inconsciente, dá uma cutucada e diz, é esse conteúdo aqui, pensa nele. Você vai analisar conteúdos que estão inconscientes por meio da história. E a gente não precisa, então, ficar tentando lembrar dos eventos da nossa vida, do nosso passado. A gente não precisa ficar revivendo traumas. Nós podemos elaborar tudo isso a partir de uma história contada que aparentemente nada tem a ver conosco, mas a gente sabe, principalmente porque é uma parábola contada por Jesus, que tem tudo a ver conosco, né? Quando ele fala que tinha um homem, né, tinha 2 filhos, então já começa a história trazendo a figura de um homem que tem 2 filhos. Então esse homem é o pai daqueles 2 filhos, né? São irmãos. Então é uma história que, apesar de intitulada Filho Pródigo, tem os 2 ali. Então hoje essa parábola também é chamada de parábola dos 2 irmãos, porque dá para analisar tanto um quanto o outro, o comportamento deles, as atitudes. E a gente olha para esse homem, que é o pai, porque ele tem ali também uma demonstração de como que ele se relacionava com os filhos. Então ele tem 2 filhos, o que faz com que a gente possa olhar e se identificar com um ou com o outro. O mais jovem disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Então nós temos uma situação que é preciso olhar para aquele momento histórico, né? Toda a cena está num contexto. Então quando a gente analisa a partir de uma perspectiva, considerando o contexto. E entendendo que é o filho mais novo que está pedindo a herança com o pai vivo.
Então, a herança a gente recebe quando o pai, né, já faleceu. Então, ele morre, os bens são divididos entre os filhos. O que acontece é que esse filho, que é o mais novo, ou seja, o que teria ainda menos o direito, porque o mais velho, ele teria, vamos dizer, nessa sociedade, direito à herança, mas a herança tem que ser dada quando o pai está morto. Quando se pede a herança para o pai vivo, a gente pode entender que aquele jovem desconsidera o pai, ele considera o pai como se ele estivesse morto. Então é uma relação desse filho mais novo com o pai, em que é como se ele dissesse assim: olha, eu não me importo com você, eu cansei disso aqui, eu quero ir embora, me dá aquilo que é meu. Então ele quer retirar os bens desse pai, mas ele quer se afastar. Ele quer viver uma vida como se esse pai não mais existisse. Quantas vezes na nossa história nós nos afastamos para viver, e esse filho, né? Esse jovem, ele vai viver uma vida devassa, que é como é colocado aqui. Vê que é o jovem, como a gente pode pensar, como são os jovens, como que eles agem, o que eles querem? Eles querem curtir a vida, curtir entre aspas, né? Utilizar dos bens materiais para o prazer, então vão gastar, daí o título, né? Ele vai gastar todos os bens, esses bens, né, são materiais, e a gente pode também olhar como um jovem como uma imaturidade do psiquismo. Nós podemos ter a idade que tivermos, mas podemos agir como se fôssemos infantis, imaturos. E essa vontade de curtir a vida sem responsabilidade. Então, a gente pode considerar, nesse momento, isso que está ali acontecendo, né, na cena, de uma negação desse pai, um desinvestimento, uma vontade de se afastar para viver uma vida de prazeres, de pensar em si próprio, de atender os próprios interesses. Então, isso fala de um certo estágio evolutivo do psiquismo e da sociedade. Uma sociedade de pessoas que só pensam em si, que querem os bens materiais só para o próprio prazer, é como esse jovem que não está se importando com as questões do pai, essas questões, né, das nossas origens, e não é qualquer origem, é a origem divina, é a origem do espírito, então está só ligado na matéria, que a gente não tem uma relação com o pai, com o Criador. Então, é um filho jovem, então é imaturo psiquicamente, que não tem uma relação, não quer ter relação com a sua essência divina, com o Criador. Ele quer se afastar para curtir com a vida material e não a vida espiritual. Então, esse é o cenário que a gente tem. E o que faz o pai? O pai dividiu os bens entre eles. Então, o pai, ele foi justo. Já que o filho mais novo pediu, ele não deu só para o mais novo. Ele pegou os bens que caberia, né, fazer essa partilha e, de fato, fez considerando os dois. Deu para cada um. E aí, esse jovem vai. Então, poucos dias, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu
para uma região longínqua. Para onde vai esse jovem? Para longe. Ele se afasta para um lugar onde esse pai não existe. E ali dissipou a herança numa vida devassa. Então, existe aqui, que eu falei a palavra, né, devassa, existe aqui a intenção de mostrar que a vida que ele teve foi de desperdiçar todos os bens numa vida de prazeres. E quantas vezes a gente pode se perceber de ter dinheiro, de gastar o dinheiro e tal, até aí nós estamos cheios de amigos, interessados também em curtir essa vida, mas o que acontece? Ele gastou tudo, ele ficou absolutamente, né, na miséria. Sobreveio àquela região uma grande fome. Então, onde ele estava, quando acabou o dinheiro dele, também acabou todos os recursos da região. Não havia mais nada. É como se ficasse assim no deserto. Ele ficou nessa terra longínqua, desprovido de tudo. Uma grande fome. A fome aqui pode ser entendida não só com o aspecto material, mas a fome, a necessidade, todos passando por uma grande necessidade de recursos que podem ser também espirituais. Todos muito carentes, famintos. E o que ele faz? Ele passou privações. Então, ele estava sem nada, começou a passar fome e toda sorte, né? Ele estava na miséria. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região. Então, naquela região tinha lá algumas pessoas que trabalhavam, né? E muita fome, pouco trabalho. Ele conseguiu se empregar e o homem o mandou para seus campos cuidar dos porcos. A gente pode hoje, nosso olhar para a nossa vida aqui, tudo bem, tá cuidando dos porcos, mas para aquela época, cuidar dos porcos seria o mesmo que a gente falar para fazer o pior trabalho de todos, o trabalho mais humilhante, porque a visão que se tinha dos porcos eram animais imundos. Então, esse tipo de trabalho seria atribuída a uma pessoa, mas numa posição de tamanha precariedade, seria considerada uma pessoa imunda. Uma pessoa num estado mais degradante da vida. E é assim que a gente precisa olhar. Ele gasta tudo e fica sem nada. Então, longe do pai e sem os bens materiais, o que resta? E ele se viu completamente na miséria, na fome, na secura, né? Na aridez emocional, aridez psicológica, aridez física, tudo, desprovido de tudo. E ele vai percebendo que ele cai nesse lugar de não só de miséria, mas esse lugar em que existe a imundície, existe a condição assim mais degradante que um ser humano pode chegar. Ele está num lugar em que nem as comidas, a comida, a bolota, né, que é dada para os porcos, é servida a ele. Então ele está abaixo dos porcos que eram considerados animais imundos. É abaixo disso. É uma condição assim subhumana, tá? É isso que a gente chega, é nesse estágio que a gente alcança
quando se afasta do Pai, do Criador, e gasta, né, sem qualquer critério, só para o interesse próprio. Mas a gente vai usar desses recursos materiais que têm fim. Tudo que é da matéria tem fim. Tudo que é da matéria, o espírito não leva quando desencarna, né? A gente deixa inclusive o corpo, nada levamos de material. Então, ele está desprovido disso tudo e se vê numa condição espiritual. Aí ele consegue perceber a condição espiritual dele é de total desamparo, de miséria, quando ele está longe de casa. Então ele começa a pensar. E caindo em si. Esse é o momento de autoconhecimento, de tomada de consciência. Ele caiu em si, ele percebeu a condição em que ele está e a condição em que ele estava. Esse cair em si é fundamental. É o que faz com que haja esse despertar para o que se é, para a vida que se tem, para a vida que se teve. Então, quando ele cai em si, ele percebe quantos empregados de meu pai têm pão em fartura. Então, os empregados do pai não passam fome, não têm necessidades que não sejam atendidas, tá? E eu aqui morrendo de fome, né? Padecendo todas essas condições de miséria. Vou-me embora. Então ele toma uma decisão. Isso é muito importante. A tomada de consciência deve seguir de uma escolha, de uma decisão e de uma ação. Ele tomou a decisão e ele resolveu. Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que bonito que ele cai em si, faz essa reflexão, percebe que ele tinha tudo o que ele precisava na casa do pai e quer falar com o pai. O que ele quer falar com o pai? Assumir a responsabilidade das escolhas que ele fez. Assumir a responsabilidade pela vida dele. Entender que ele se encontra naquela situação porque foi ele que escolheu. Foi ele que pediu para o pai para dar a herança, foi ele que se afastou, foi ele que gastou e foi ele que caiu na miséria, como consequência das ações dele. Então, a partir desse momento, ele cai em si, percebe que isso tudo que ele está vivendo é condição que ele criou. As nossas dores, os nossos sofrimentos são condições criadas por nós toda vez que nos afastamos da casa paterna. E aí ele diz: eu pequei. E pecar significa desviar do caminho. Ele saiu da casa do pai, se afastou do pai, pegou um outro caminho, um caminho que o levou para a devassa. E ele diz que não é mais digno de ser chamado filho, mas ainda assim ele reconhece e humildemente pede para esse pai o acolher. Então é um momento de arrependimento e de humilhação, né? A humildade, a gente pode entender esse humilhar-se no sentido de se colocar nessa posição, que não é uma posição inferior, é uma posição que ele se encontra. Então isso é muito importante, porque a nossa arrogância está quando o orgulho, né? A arrogância, quando nós achamos que somos aquilo que ainda não conquistamos. Então, o humilhar-se, essa expressão não tem nada de pejorativo, né? Significa se reconhecer, é a tomada de consciência de
da posição em que eu estou. Então, eu estou nesse grau evolutivo, nesse patamar, que ainda só pensa em si próprio, que não pensa nos outros, que gasta, né, vive com os prazeres dos bens materiais. Ainda vivo nesse patamar. Mas a partir do momento em que eu passo pelas consequências das minhas ações, é a importância da dor, do sofrimento. A importância é que ele faz com que a gente desperte a consciência. Para não estender muito, o vídeo está aqui já com seus 20 minutos, então eu vou parar aqui e a gente continua amanhã fazendo mais uma análise. Pensa na imagem, naquela cena que te tocou. E vai refletindo com o que eu estou trazendo aqui. Esse é um processo agora de reflexão através do conto, entendendo os sentidos ali. E veja qual o sentido que isso tem para a sua vida. Onde que ressoou? Faz sentido para você? Responde, faz o comentário aqui. E se está gostando dessa nossa conexão, dessa nossa conversa, reflexão, compartilha com outras pessoas, né, para esse canal crescer um pouquinho mais e poder alcançar mais pessoas que também tenham vontade de fazer esse processo de reflexão, tá bom? Então a gente se vê no próximo encontro.